Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande vir aqui falar da lição de número 6, que traz como tema a condição dos gentios sem Deus. A nossa verdade, ou o nosso texto de ouro, que é o texto áureo, ele fala: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios, capítulo de número 2, versículo 11. A verdade prática desta revista fala sobre outrora sem Deus. Por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. O primeiro tópico, o tópico de número 1, ele fala chamados incircuncisão. O primeiro subtópico apresenta o conceito de circuncisão. O segundo subtópico, ele fala o significado religioso da circuncisão. E o terceiro subtópico, ele fala a circuncisão do coração. E o quarto fala a circuncisão da nova aliança. Meus amigos e meus irmãos, o aprendizado que nós temos do texto de ouro, do texto áureo, ele mostra-nos o que era antes de conhecer a Cristo e o que é hoje quando se conhece a Deus. O que era antes de Israel ter passado pelo processo da circuncisão e depois de Israel ter passado e ter feito a marca da circuncisão em todo o filho macho. E também a verdade prática, o aprendizado, mostra como se fosse uma ponte, mostrando e apontando o que outrora sem Deus por meio de Cristo, o que era o homem sem Deus e o que é o homem agora com Cristo. Vale ressaltar também que essa característica sobre circuncisão, por exemplo, o Hitler, ele e todos os oficiais, quando muitos dos judeus na perseguição queriam negar que eram de fato de uma nação judaica, de uma linhagem judaica, ou se eram judeus de fato, ele tinha uma forma crucial e vergonhosa de identificar os judeus. Colocava eles despidos e viam, os seus oficiais o percebiam pela característica do prepúcio do órgão masculino, quem de fato era judeu e quem de fato não era. Então, é uma história e uma parte da história vergonhosa. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Vale ressaltar um ponto interessante. Primeiro, para Deus, ele olha três classes de pessoas na terra. Primeiro, ele olha, ou toda a humanidade é dividida em três classes. Ou a pessoa é judeu, ou a pessoa é gentil, ou a pessoa é igreja. E outro ponto também que posso ressaltar aqui é a característica, ou sob o ponto de vista do conceito de doutrinação entre os judeus. A cultura judaica, ela abominava qualquer procedimento para o filho ou a família ou a tradição judaica, ela não aceitava
que o filho macho ele viesse a passar da sua idade normal, chegasse a 12, 14, 15, 20 anos, e em que a pessoa ainda não tivesse passado pelo processo da circuncisão. Ou seja, era uma marca registrada que Deus identificou para que o seu povo fosse diferente de todos os outros povos da terra. Primeiro, existe aqui algo interessante, como posso salientar. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Era uma lei em Israel. Todos tinham que passar por este processo e todos tinham que ter, na verdade, essa característica. Era de forma abominante ter um incircunciso dentro do arraial dos judeus. Era abominante e abominável ter, por exemplo, um incircunciso no templo ou no tabernáculo. Também, outro fato também, a circuncisão, ela tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Olhando aqui para o ponto de número 2 do subtópico, que fala o significado religioso da circuncisão, nos apresenta que o seu significado religioso apontava para um ponto de vista interessante. Primeiro, mostrava para nós algumas coisas que precisamos aprender hoje. Quando Deus fala sobre santificação, é muito diferente à vista de Deus olhando ao homem sobre perfeição. Não. Deus, ele criou esse aspecto e essa característica de santificação como um ponto de vista de separação. Porque todos os homens têm as suas falhas, fraquezas e também suas dificuldades. Nessa época em que Deus instituiu a circuncisão, vale ressaltar que as nações elas tinham costumes, culturas religiosas de outros povos e também hábitos e até convivências religiosas que tinham um comportamento completamente politeísta, em que Deus, na verdade, estava distante e bem longe. Agora, observe algo interessante. Ele criou todo esse panorama simplesmente para dizer para o seu povo: eu quero vocês diferentes. Lindo isso, né? Um ponto também interessante também, que quando ele parte pelo princípio que a circuncisão, ela simbolizava uma aliança de purificação, de separação, de um povo escolhido, separado. Outro fator também é o que diz o subtópico 3, a circuncisão do coração. Meus amigos e meus irmãos, há de convir que quando a mudança da transformação, da regeneração, do arrependimento, do quebrantamento, Deus, ele trata uma mudança de dentro para fora. A mudança, ela começa, na verdade, no coração, que envolve mente, pensamentos, mudança de mentalidade, coração novo. Aí é que estão as características do comportamento humano. Outro ponto também, assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é simplesmente a circuncisão e nem é a incircuncisão, mas sim em que a pessoa seja, sabe o quê? O que diz a Bíblia em Gálatas 6,15, ser nova criatura. Ser nova criatura. E isso só pode acontecer
quando a pessoa passa pelo processo da mudança, da transformação de uma vida em Cristo Jesus. Por isso que o texto diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O quarto ponto fala sobre a circuncisão na nova aliança. Meus amigos, nós vivemos uma das últimas dispensações. E o que é dispensação? São tempos e janelas de oportunidades que Deus deu ao homem. E nós vivemos a época da dispensação da graça, a dispensação do favor divino, em que o evangelho é pregado e é explanado. Esse tempo, ele é o chamado da nova aliança, do novo tempo de oportunidades que Deus deu ao homem. Também, como se refere a essa questão da nova aliança, temos que perceber algumas características. Primeiro, como é dito sobre que Paulo apresenta que essa circuncisão, ela é no interior, ela é no coração. Para os judeus, era inaceitável abrir mão da circuncisão. Era um procedimento de praxe, era algo que era regra, era norma. E também, olhando aqui também para o ponto de vista, quando se refere ao tópico número 2, ele nos fala: estranhos ao concerto da promessa. O subtópico, ele diz: uma vida sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, alienados aos pactos das promessas. Queridos, vamos aqui, cá para nós, aqui fazer aqui uma observação interessante. Se são estranhos ou estranhos ao concerto da promessa, gentios é todo aquele que não é judeu e nem é igreja. Gentios estão ligados a todo tipo de paganismo. Mas aqui mostra que uma vida sem Cristo é uma vida completamente voltada para hábitos, costumes, comportamentos e uma série de resultados negativos na vida de uma pessoa. Porém, tem um detalhe interessante. É por isso que o homem que realmente tem um encontro com Deus, sua vida tem um limiar, um divisor de águas. O que ele era antes de ter o encontro com Deus e o que ele é depois de ter o encontro com Deus. Também um ponto interessante também é quando se refere ao subtópico separados da comunidade de Israel. Sabe, queridos, aqui tem algo para pontuar também. Quando olhamos os gentios, eles eram pessoas sem privilégios. Mas olhamos, e quando olhamos para os judeus, o que eles tinham de diferente, de diferenciais? Eles tinham a lei, eles tinham as promessas e eles tinham os privilégios de ter Abraão, Isaque e Jacó como os seus pais.
Aqui, outro ponto também que vale ressaltar é que, separados da comunidade de Israel, nos faz pensar em algo quando se refere ao Monte Ebal e ao Monte Gerizim. No Monte Ebal eram pronunciadas as maldições. No Monte Gerizim eram pronunciadas as bênçãos. Aqui relata também e apresenta os dois caminhos, as duas oportunidades. Relata, na verdade, que de fato as Escrituras nos mostram o que é um homem sem Deus e o que é um homem com Deus. Os resultados de uma vida com Deus e os resultados de uma vida sem Deus. Alienados aos pactos das promessas, estávamos longe, não tínhamos privilégio algum, não tínhamos as leis, as promessas, mas um dia, a palavra de Deus, ela fala que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher. Queridos, a história da humanidade, ela é como um divisor de água, antes de Cristo e depois de Cristo. Deus, Ele é um Deus de alianças, Ele é um Deus de pactos. Deus, Ele é o Deus de Abraão. Aliás, o cartão de visita de Deus, quando Ele se apresentava no Antigo Testamento para muitos dos seus filhos e servos, Ele fazia questão de dizer: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. O Deus de Abraão é o Deus que faz a promessa. O Deus de Isaque é o Deus que cumpre a promessa. E o Deus de Jacó é o Deus que transforma, mostrando o processo de mudança que Deus quer para a vida do homem. Também, um texto também interessante que podemos aqui olhar aqui, é ver que Abraão, por exemplo, teve o seu momento de que Deus fez o pactos e fez alianças com ele. Deus também fez pactos e alianças com você. Deus fez um pacto com Abraão em Gênesis 12, o chamando e fazendo promessas, e que dele ia fazer uma grande nação. Fez pactos também com Moisés, Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 a 14. Com Abraão foi em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. E também com Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico da nossa lição fala: sem esperança e sem Deus. Amados, amigos, você já viu alguém sem esperança? Observe. O primeiro subtópico, ele fala desprovidos de esperança. O segundo, sem Deus no mundo. Uma pessoa sem esperança, eu pude encontrá-la quando estava enferma, doente, em estado terminal. Quando estava completamente com os seus dias contados para morrer. Quando estava dentro de um presídio e quando estava, na verdade, no sofrimento e na solidão. Era um time de esperança. Era um tempo de desesperança. Era um tempo de angústia e de tribulação. Muitos vivem um tempo desse por uma semana, por um luto de um ente querido, por a perda de um emprego, de um trabalho. São tempos de melancolia, de tristeza, e são tempos que a pessoa fica completamente angustiada e desesperada.
Mas aqui a palavra de Deus nos fala que os homens estavam sem aquela esperança de uma vida com Deus. Uma vida e uma eternidade sem Deus. Estavam, na verdade, como Paulo, o apóstolo dos gentios, que faz toda e cria toda essa estrutura de exegese e de hermenêutica e começa a explanar isso, e ele começa a mostrar a vida dos gentios, o que eles eram antes. E por eles viverem, na verdade, nesse tempo que eles estavam e nessa vida que eles estavam completamente sem uma esperança de dias melhores, de um dia melhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No coração do homem existe um vazio do tamanho de Jesus, que só é preenchido quando a pessoa tem um encontro com Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 12. Um dia eu era assim. Um dia você também era assim. Hoje é tudo diferente. A esperança do cristão, ela é a esperança de uma vida confiante na fé em Cristo. Ela tem problemas, mas ela tem um Deus e uma fé esperançosa para resolver os problemas e as dificuldades. Fechou uma porta aqui, ele acredita, o cristão, ele acredita que Deus vai abrir uma outra porta melhor. Está difícil hoje, mas ele acredita que o dia de amanhã Deus já tem preparado para ele. Está passando por uma crise, uma dificuldade, ele acredita que aquilo lá é só uma fase, vai passar. Outro ponto também é que quando olhamos isso, vemos o comportamento das nações politeístas. São vários deuses, eles eram idólatras e eles não conheciam Jeová Jireh, o grande El Shaddai, o eterno, como a palavra fala. E aqui tem um detalhe interessante. Preste bem atenção. Sempre o diabo influenciará o politeísmo. Aquela balbúrdia de vários deuses. Sempre ele vai influenciar o politeísmo, aquela balbúrdia, confusão de vários deuses. Existe um aprendizado hoje que é importante você tomar conhecimento. Primeiro, porque existe uma influência maligna, diabólica nos nossos dias. Satanás, ele influencia o politeísmo no mundo. A crença e a convicção de que todos os caminhos levam a Deus. E também influencia que não tem nada a ver essa questão, até mesmo porque o que uma religião fala, todo mundo fala também, nenhuma religião vai falar coisa má, só é coisa boa. Essa influência é uma influência do inimigo, porque ele sempre vai influenciar o politeísmo, essa balbúrdia, essa confusão de vários deuses. Porém, tem um detalhe interessante. Ele não fica só nisso. Ele influencia, sabe o quê? Na cabeça dessas pessoas também o ateísmo. E o que é o ateísmo? Pra você ter uma ideia, muitos dos ateus hoje, um dia foram protestantes, um dia foram católicos, um dia foram de membros de igrejas evangélicas.
e passaram, sabe o quê? A não crer em mais nada. E existe hoje uma tendência de crescimento do ateísmo muito forte, muito grande. É por isso que se você está em Cristo, nova criatura você é. Os tempos passados, as coisas negativas, ficou tudo para trás. Você está vivendo agora um tempo novo. Mas enquanto isso, concentre a sua fé na palavra de Deus, na humildade e nos exemplos de Cristo Jesus, mostrando sempre o que você era, quem você era, e agora com Cristo Jesus, mostrando o que você é. Que você é uma pessoa hoje cheia de esperança, cheia de confiança e cheia de fé, por mais que a vida lhe apresente muitos problemas ou dificuldades. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.